E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Sandro e hoje eu quero falar sobre meritocracia, orgulho e justiça própria. Fique comigo até o final, que eu tenho certeza que sua vida será abençoada. Então, você que não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, dá uma curtida, porque o pessoal da iluminação, da acústica, da edição precisa de um incentivo para esse canal crescer. Valeu? Vamos pro vídeo. Jesus contou a seguinte parábola. Certa vez, um senhor saiu para procurar trabalhadores para a sua vinha. E aí, 7 horas chegou um grupo e ele começou a trabalhar. Quando foi 9 horas, esse mesmo senhor saiu e aí viu na praça um grupo de pessoas. E eles falou assim: "Olha, o que vocês estão fazendo aí? Vão lá trabalhar na minha vinha, que eu vou pagar vocês." E aí eles foram. Quando foi meio-dia, esse mesmo senhor saiu e novamente encontrou outro grupo de pessoas. E eles falaram: "O que vocês estão fazendo aqui? Vão lá trabalhar também para minha vinha, que no final eu vou pagar vocês." Novamente, quando foi 3 horas da tarde, isso aconteceu e ele encontrou outro grupo de pessoas e chamou também. Quando foi 5 horas da tarde, ele encontrou um grupo de esquerdistas também. E aí, o que aconteceu? Ele falou: "Vocês ficaram aqui o dia todo sem fazer nada. Vão lá trabalhar na minha vinha, que eu vou pagar vocês." Aconteceu que 6 horas acabou o dia, né, de trabalho, e esse senhor começou a pagar o povo pelos que chegaram por último. E aí ele deu equivalente a um dia de salário para eles, os que trabalharam só 1 hora. E aí os que chegaram cedo, 7 horas, não, eles pensavam assim: "Uau, se esses caras aí receberam o equivalente a um dia de trabalho, então nós vamos receber muito dinheiro." Mas como foi a surpresa deles? Eles receberam a mesma quantidade. E aí foram reclamar: "Nós trabalhamos o dia todo e eles só trabalharam 1 hora e você deu a mesma quantidade de dinheiro." E aí o Senhor, tudo serenamente, falou assim: "Olha, porventura eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Eu não combinei com você um dinário? Por que você está reclamando?" Tá vendo? Jesus contou essa parábola para mostrar a nossa justiça própria. O tanto que nós somos orgulhosos, arrogantes, prepotentes, somos ciumentos, gostamos de nos comparar com outras pessoas. E toda vez que nós chegamos diante de Deus com esse espírito de querer cobrar algo, nós pecamos, nós falhamos. Porque Deus não deve nada para ninguém. Se Deus olha para você e fala assim: "Olha, eu vou te dar R$ 100, mas para o seu amigo, para o seu irmão, eu vou dar R$ 1.000, tudo bem?" Qual que é a nossa postura? Que deveria ser: "Claro, tá tudo bem sim." Por quê? Porque eu mereço o inferno. Eu mereço arder nas chamas do inferno. O que vier para mim é lucro. Se eu não merecer nada, merecer morrer de fome. Então, se você me der R$ 100, está ótimo. Mas qual que é a postura normalmente que acontece? "Não, como assim? Você não está sendo justo." Mas Paulo escreveu lá em Romanos 9 que Deus levanta quem Ele quer e rebaixa quem Ele quer também. Foi isso que fez a mulher cananeia, que Jesus literalmente chamou ela de cachorrinho. É um episódio interessante na Bíblia, que a mulher chega para Jesus pedindo ajuda para sua filha, que ela está muito enferma. E aí Jesus, testando o coração dela e mostrando para as outras pessoas, falou assim: "Olha, não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos." Porque aquela mulher não era hebreia, não era judia. E qual foi a surpresa dele? Qual foi a resposta dela? Ela poderia muito bem dizer assim: "Nossa, como assim? Você está me chamando de cachorro? Que Deus que é esse? Que mestre que é esse?" Poderia virar as costas emburrada e ir embora. Seria essa a postura de muitos. Mas não foi a postura dela. Ela deu uma resposta muito à altura, muito nobre. Tudo bem, não é justo realmente tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai debaixo da mesa. E aí Jesus falou assim: "Não tem como. Eu tenho que abençoar essa mulher." Porque ela deu uma resposta nobre, brilhante. Ela não foi orgulhosa, não foi prepotente. Ela chegou sem merecer. Ela falou assim: "Ó, eu tô te pedindo, mas é de graça, eu não mereço, realmente eu não mereço." Nós temos um problema de achar que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas, na verdade, depende da ótica, depende de quem está olhando. Dizem por aí o ditado que o olho do dono, que o olho do dono que engorda o boi. Na verdade, toda comparação é burra, é ignorante. Toda comparação, na verdade, é deturpada. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com a prosperidade de outras pessoas, com aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas.
Devemos ter um relacionamento íntimo com Deus, mas sem querer cobrar a Deus baseado no que outras pessoas vivem, no que outras pessoas têm, no que outras pessoas recebem. Teve um ladrão que foi salvo, sem obras nenhuma. Claro que as obras têm sim um lugar. Reino. Algumas pessoas só que vão escutar: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Mas só que eu estou falando aqui de graça. As pessoas que menos merecem são as que mais recebem a graça. Parece um paradoxo, mas elas entendem que elas não merecem. Você sabe que no tempo de Jesus, pouquíssimos judeus receberam milagre dele. E quase nenhum, na verdade não, na Bíblia não registra nenhum fariseu, ou seja, doutor da lei, como se fosse um pastor hoje, nenhum desses recebeu graça diante de Jesus. Nenhum recebeu. Porque eles se achavam bom demais. Foi esse o problema do povo judeu que chegou para Moisés e falou assim: ó, Moisés, sobe no monte e aí tudo que Deus mandar nós faremos. Sabe? É tolice porque Paulo fala que se um judeu, se uma pessoa desse conta de cumprir toda a lei, Jesus não precisaria ter vindo. Mas ninguém dá conta de cumprir a lei. Por isso que ele veio. A salvação é de graça mediante a fé. E assim são todas as outras coisas. Por exemplo, tudo que eu tenho é graça de Deus, é dom de Deus. Eu não sabia falar, eu era gago, praticamente. Eu tinha uma dificuldade muito grande de aprendizagem. Então, quando chego num determinado nível de pregar, de ministrar em palestras, eu tenho que entender que é graça de Deus. Quando eu chego em lugares, eu não posso dizer: eu cheguei aqui com a força do meu braço. E eu quero te contar uma coisa, não fica chateado comigo não. Ou fica, não tô nem aí. É o seguinte: você é arrogante, é prepotente, é ciumento. E talvez a sua reação agora fala muito disso, daquilo que você é. E sabe por que eu estou fazendo essa afirmação? Isso é herança de Adão. Eu sou assim. E eu descobri isso há pouco tempo. Eu tenho cheio de defeitos. Sabe? É só fazer um teste. É só uma pessoa do seu lado prosperar. Começar a prosperar, comprar casa, carro, casar, construir empresas. E você não fizer isso, que você vai entender como você é ciumento. Foi assim que Caim matou Abel. Nós queremos que as outras pessoas prosperem, sim, mas não prosperem mais do que nós. Nós somos assim, infelizmente. Qual que é a nossa postura? Por Deus, eu sou isso mesmo. Eu sou arrogante mesmo. Eu sou ciumento mesmo. Tô cheio de justiça própria. Me ajuda, me dá a graça de revelar que eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é graça, é dom de Deus. Meu pastor Aloysio, ele diz uma frase interessante. Ele fala assim: como que você vai comprar alguma coisa de Deus se ele é dom de tudo e você não tem dinheiro para pagar? Ele vende as coisas. Você deve chegar diante de Deus para comprar as coisas que não tem preço, para um Senhor que tem tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Então, eu busco, eu trabalho, eu estudo, corro atrás, quero desfrutar de coisas maiores. Mas quando eu conquistar, tenho que entender. Eu estou até escrevendo um livro sobre isso. Tudo é sobre a graça. Tudo é dom de Deus. Nada. Até o que eu estudei, o que eu conquistei, o que eu trabalhei é dom de Deus. Porque Ele me deu até o ar, até o oxigênio é dele. Então, que esse vídeo possa te abençoar e abrir seus olhos. Entender que eu e você não temos meritocracia nenhuma diante de Deus. Nada. Nós não merecemos absolutamente nada. Tudo é dom, tudo é graça. Tudo é por meio da graça, tudo é por meio de Jesus, somente nele. Todas as pessoas que acham que têm algum mérito diante de Deus estão miseravelmente fracas e cegas. Valeu, se cuida, fica com Deus, é nóis.